Alguns dizem que certas mulheres fariam qualquer coisa para manter a juventude, mesmo que a noite guarde segredos que o sangue jamais apaga. Na escuridão escondem-se segredos que a luz se recusa a tocar. The Geek Files, um podcast original Between Two Geeks, onde a realidade é muito mais aterrorizante do que a ficção. De crimes que gelam o sangue a presenças que não deveriam existir. Desenterramos as histórias que se recusam a ficar esquecidas. Hoje abrimos o arquivo com o nome de código Elizabeth Bathory. Não te afastes demasiado da luz. Bem-vindos ao nosso pesadelo. Eu sou o Ruben Teles. E eu sou Raven. Olá, Raven. Há muito tempo que a gente não gravava. Pois é, agora em pessoa, não é? Com a minha voz. Exato. A minha voz já ouviste. Exato. A gravar os dois, porque já fizeste uma creepypasta. Temos que fazer mais creepypastas. E não é só tu. Tenho outra já feita. Eu tenho que ir à procura disso. Tenho outra já feita. Eu tenho que ir à procura disso, mas como eu tive de baixa e não podia mexer muito, não vi nada. E agora cheguei ao trabalho e o meu tempo é relativamente pouco, porque tenho montanhas de trabalho acumulado para fazer. Ou seja, não tenho tido tempo agora para fazer nespes, nem para pesquisas para o podcast. Por isso é que a gente também está parado este tempo todo. O pessoal não sabe, mas foi por causa da baixa. Não se Ruben, tadinho, precisava de recuperar. Exato, ainda não estou a 100%, mas para lá caminho. E vamos voltar. Aproveitamos já para dizer, vamos voltar num formato novo também. Como as nossas vidas também são muito ocupadas. E nem sempre conseguimos dar vazão. E para quem estiver a ouvir o podcast hoje vai descobrir isso. Eu, entretanto, depois vou fazer um post no Instagram. O nosso formato vai passar para quinzenal em vez de ser semanal. Porque tem sido complicado nós conseguimos conjugar a vida cotidiana com o podcast. E como fazemos isto? Como hobby. Nem sempre é fácil arranjar tempo para tratarmos aqui do nosso podcastzinho. Por isso, já sabem, pessoal, vamos passar de 15 em 15 dias. Vamos tentar conjugar com as creepypastas também, que passam de 15 em 15 dias também. Caso dê para fazer mais, logo depois vemos o formato das creepypastas, mas para já fica 15 em 15 dias cada podcast. E de futuro a ver o que é que isto vai dar. Se conseguimos manter assim ou não, senão temos que terminar o podcast, mas isso não vamos pensar nisso agora. Vamos pensar na Elizabeth Bathory. Vamos usar todos os recursos até lá. Exato, recursos humânicos, para falar mal e porcamente, recursos coisas. Por isso, Elizabeth Bathory é hoje nossa. Conta-me lá quem é que é esta senhora. Porque a nossa ilustre celebridade. Temos uma celebridade hoje no podcast, hein? Além de ti. É a Elizabeth. É a Elizabeth, é uma celebridade. Muito bem. Então conta-nos lá quem é que é a Elizabeth. Já reparaste que a maioria das rainhas era a Elizabeth? É assustador. Yeah. Não havia muita imaginação com nomes. Eles também naquela altura era só. Mas esta aqui também não queriam cruzar. Primeira, Elizabeth II, Elizabeth III. Pronto. É isso. Então não querias cruzar com esta? Não, é tudo de Elizabeth. Esta não queria. Não? Okay. Porque a maioria das pessoas já deve saber, não é? Quem é que seria a nossa querida Elizabeth Bathory? Eu não sei. Então, segundo a lenda, é uma notória assassina em massa da história europeia. Really? Teria torturado e morto mais de 600 meninas e jovens. Ok. Não é? Mulheres para obter o sangue em prol da obsessão pela juventude eterna. Tu podias te cruzar com ela, eu não. Ou seja, eu vou ser um bocadinho. A nossa querida, mais conhecida, já deves. Isto é um antecedente, estava à procura da palavra certa, do Jeffrey Epstein. Vlad. Não, do Vlad. Também. Do Vlad, mas isso já falámos do Vlad. Porque, se eu não me engano, 500 anos a seguir veio ele. Estamos tudo em família. Ok. Ou seja, basicamente vamos para a Roménia. Sendo assim, estamos a falar do Vlad. Vamos para a Roménia. Vamos. Nascida a 7 de agosto de 1560, não é? No castelo de Exet, na Transilvânia. Hoje, atualmente, Roménia. Ok. Ela também vivia no castelo? Acho que o
hoje em dia o castelo é situado perto da Hungria. Acho que é ali Fica nas bordas da Hungria. É ali um coisa. Na altura este território estava em disputa entre os dois. As pessoas Mas que pronto, estão como a eu já ver no te disse, não é? YouTube. Elizabeth Bathory, não é? Estava só a dizer, desculpa lá ter interrompido, que as pessoas que estão a ver no YouTube, tu vais ter um bocadinho de cortes porque a tua internet está-lhe a dar assim um badagaio, por isso não se admirem da imagem dela ficar com cortes, está bem? É só para dizer ao pessoal. Não te preocupes, segue em frente. Raven, segue em frente. Foi só um aviso. Mas sim, ela ficou conhecida como a... Todos. Não é que ele vá assim dar assim uma porradinha. Não, está ótimo, não te preocupes. Brincadeira. Bem, Bathory, vamos lá mais para o assunto em questão, para a nossa celebridade assassínica. Ela ficou conhecida como a Condessa Sangrenta ou a Condessa Drácula, mas isso é já na atualidade. A Condessa Drácula é o nome da atualidade, porque ela é muito antes do Drácula, não é? Antes do Vlad. Porém, não vamos esquecê-lo que o príncipe Vlad, né, que é o Vlad III, que é o Empalador, que é o que deu origem ao Drácula, à lenda do Drácula, não é? Tanto ela quanto ele inspiraram o Bram Stoker a fazer vários lendas e textos sobre a Hungria. Ok, então let's go. E tanto quanto ele, o nome dela e dele também eram proibidos de falar na Roménia. Ok. Então, vamos falar um pouco dela. A maior parte da vida adulta, Elizabeth, ou Isabel também, não pode ser, mas Elizabeth, foi passada no castelo. Ai, eu odeio dizer o nome do castelo. Setes, pronto, vou-lhe chamar Setes, pronto. Na região de Tenci, no oeste da atual Eslováquia, pronto, que é aquela fronteira, por assim dizer, entre a Roménia e a Hungria. Os Bathory faziam parte de uma das mais antigas e nobres famílias da Hungria. Elizabeth era filha do barão George Bathory. Pronto, o nome dele romeno era Bathory Gheorghi. Pronto, Gheorghi. Vamos deixar Jorge. O ramo de Exet, que era, pronto, aparentemente a família dela tinha uma árvore genealógica com várias ramificações, não é? Cada ramificação tinha como se fosse um emblema, brasão de família, pronto. Mas o ramo dela era de Exet, pronto. Teve o irmão, Príncipe Andrés da Transilvânia, a mãe, Isabel, do ramo de Somlio, sim. Lá está, porque entre estas famílias nobres era muito comum se casarem uns com os outros. Por isso é que era importante saber qual dos ramos é. Targaryen não, como é que é os outros? Os criminosos. Os Targaryen também se casavam uns com os outros, para todos os efeitos. Era. E então era muito importante saber de qual do ramo é que eles vinham, não é? Que era, pronto, no mesmo ramo direto não podiam vir, pronto. Era como se fosse casava com os primos, vá. Exato, pronto. Primos distantes pode ser, primos diretos é melhor não, porque senão os filhos são um bocadinho tantãs. Esta também veio tantã, por isso não sei certo se faz sentido ou não. Pessoas, não casem com família. É só isso. Pois, há tanta gente, tantos milhões de pessoas, por favor, então vão buscar alguém, não é? Manter o sangue puro. Não, já não, por favor, não sou. Quer dizer, estes eram reis, mas isto já não se pratica. Então procurem só primos e primas de 8º grau. É isso? Pode ser à vontade, que já o ADN já está todo lixado mesmo, já a partir desse ponto para a frente. Então, pronto, voltando aqui à mãe dela, não é? Que temos também já me perdi. Anne Bathory, que é a irmã, e entre outros temos Estevão Bathory da Polónia, não é? Que é o tio dela, rei da Polónia, e príncipe de Siebenbergen.
Se alguém coisa que assim, da estiver a ouvir o Transilvânia. podcast que conhece a língua romena, que digam que a gente estamos a assassinar os nomes todos, porque isto vai ser uma Sim, desgraça. por favor, é porque imagina, houve muita gente a dizer-me que isto era muito parecido com o alemão e não é não. Porque eu tenho família alemã e eu não vi parecenças. Mas pronto. E ela ainda era prima de Sigismundo Xismundo? Bathory, Ok. marido da arquiduquesa Maria Cristina de Habsburg, filha de Carlos II da Áustria. Ok. Nós Ou temos aqui umas seja, temos aqui uma traduçõezinhas, família temos aqui umas bastante traduções dos nomes, nobre. não é? Porque não ias dizer os nomes na língua original. Não, por favor, Exato, socorro. porque a Maria Cristina Entretanto, eu tinha fui vindo de Portugal pesquisando para a todos Roménia. eles assim. Pois. ah, Quer dizer, também era possível. Eu, por acaso, não pesquisei ao certo o resto da família, mas também era possível, porque tiveste muitas pessoas daqui de Portugal que casaram com reis do estrangeiro. Então, nunca se sabe que, se não realmente não havia uma Maria Cristina Vai na volta? que casou com Carlos II da Áustria, não é? Se alguém souber, por favor, deixem em baixo. Exato, se alguém souber Se a Maria mais de história Cristina. que nós. Isso o Sigismundo vai que, não é? Nós não tivemos uma rainha que é o que foi que casou com um príncipe da Alemanha. E tivemos uma que casou com um inglês também. Mas pronto, voltando a Elizabeth. A Elizabeth cresceu em uma época em que os turcos haviam conquistado a maior parte do território húngaro, lá está o que te falei, entre a guerra entre territórios, que servia de campo de batalha entre os exércitos do Império Otomano e a Áustria, dos Habsburgo. A área era também dividida por diferenças religiosas e a família Bathory se juntou a uma onda de protestantismo que fazia oposição ao catolicismo romano tradicional. Ok. A infância dela, ela foi criada na propriedade da família, em Exeter, na Transilvânia. Quando criança, sofreu várias convulsões, podem ter sido provocadas por epilepsia. Mas na altura, claro que não teria este nome e ela provavelmente não teria os cuidados como hoje. Exato. Não é? Já não ter Eram sido, acompanhadas de um. ter sido Sim, internada não por tinham ter. sequer. Para pensar que ela estava possuída foi uma sorte. É. Talvez não é porque imagina, é a família nobre. Então, uma família nobre não pode se internar Não assim, pode, vinda e do não nada, pode, não não é? pode ser possuída porque são nobres, aquilo não entra, o bicho não entra neles. Pois tem sangue azul, não Exato. tem o mesmo. Não tem a mesma coisa que nós plebeus. Mas estas compulsões eram acompanhadas de imenso rancor e um comportamento incontrolável, que é possível que a doença tenha sido provocada por a consanguinidade dos seus pais, neste caso serem primos, não é? Que, Lá pronto, está, se o tantã, era aquilo que a gente estava a falar há bocado. pois, é que eu tentar, que eu disse. E não Ok. eram diretos, imagina se fosse, aí meu Deus. Na época, um dos tratamentos para a epilepsia, lá está, consistia em passar o sangue de alguém saudável nos lábios de uma pessoa doente. E Então aqui foi aí que começou a fomos. paranoica Exato. dela. Lá está. Tem tudo a ver E com esta outra. Ela, aqui começou, eles passavam aqui o começou a sangue nos paranoica lábios e ela. dela. Não. E epá, isto está bem. Então deixa lá começar a beber isto aos litros. Não, porque imagina, se calhar ela ficou a pensar que isto eu já a supor, não é? A tirar ao ar. Se calhar ela ficou a pensar que se ela continuasse este padrão, não só ela não morreria, como ela continuaria sempre saudável. Porque, não é? Pronto, pode também ter sido uma forma da mente dela afastar estes episódios de epilepsia que ela tinha, pronto. Eu não estou a ver onde é que isto, num futuro muito próximo, funcionaria, mas... Isto estava tudo na cabeça dela. Então, o que é que isto consistia? Porque alguém lhe fez, não é? Alguém começou isto e essa pessoa, esse médico, não é? Na altura, ou o curandeiro, que acho que era assim que eram chamados, alguma coisa O gajo devia ter ascendência egípcia, porque os deu ali um egípcios clique. também tinham assim um bocado de cenas estranhas, como os episódios que a Bia já trouxe.
Capaz. Mas pronto, o tratamento consistia em administrar uma mistura de sangue de uma pessoa saudável, não é? Com um pedaço de caveira. Meu Deus. Quando as convulsões terminavam. Ou seja, pegavas num pedaço de caveira, molhavas ali o sangue, molhavas nos lábios dela como se fosse um batom chique Que e nojo. acabou. Terminou. Que nojo. Pois. Ok. O que levou a especular que os assassinatos tenham sido motivados por parte da procura pela cura da sua doença. Mas não há provas. Não há provas definitivas que os comportamentos tenham sido... que comprovem, não é, a teoria de que os comportamentos dela tinham sido encadeados através desta cura para episódios de epilepsia. Ainda bem que eu tenho epilepsia e não tenho nenhum médico de maluco destes, imagina. Olha, apanhas um maluquinho deste, vais ao consultório, espera aí que eu vou buscar ali uns pedacinhos de caveira. Caveira. Aqui com sangue de última pessoa que teve aqui a fazer uma operação que eu guardei ali numa tigela. E começava até a juntar... Não, tem que ser saudável. Mas a pessoa tem que ser uma pessoa saudável. Podia ser uma operação plástica e a pessoa ser saudável. Não, porque já estás a pôr químicos dentro do corpo. Mas antes de meteres químicos, ele corta para aquele o sangue todo primeiro. Todo estudado. Primeiro faz um golpezinho, já que a pessoa está a dormir, faz um golpezinho, mete uma tigela por baixo que é para coisa. E depois trata do resto. Ele vai aos reservatórios. Exato. Um reservatório. Ele tem lá uma etiqueta assim num pote, depois lá uma etiqueta cura para a epilepsia. Exato. E diz pessoa saudável, depois tem um outro lá a dizer pessoa tantã, este prefiro não dizer, e tem assim várias etiquetas. Estamos a divagar, bué. Que só espidez. Eu imaginei mesmo uma etiqueta a falar do portador do sangue. Esta pessoa tinha entre 30 a 40 anos, era saudável, nasceu não sei o quê, mas viveu o tempo todo no campo. Mas coisas assim. A versão do sangue é XYZ ao quadrado. Isso é aquelas, hoje em dia, não é? Aquelas séries de vampiros em que eles metem o saquinho a falar tudo, que é para eles escolherem, a ver qual é que é. Exato. Tipo, meu Deus. Quem é que andava a chuchar nos pacotes? Era o Damon Salvatore e o irmão, era? Quem é que andavam a chuchar nos pacotes de sangue? Exato. Porque os gajos do True Blood iam diretamente à Baía, que era mais fácil. E quer dizer, nós crescemos aqui com a lua vermelha, né? Que eles eram umas garrafas eu não com vi processado. Eu parti do como é que ele se chama? E lá vou falar disto, as pessoas já me odeiam de eu falar disto, mas a partir do Twilight nem sequer peguei no Lua Vermelha, que aquilo era tão mau. E se tugas a imitar o Twilight, então esquece. Pior ainda é que na altura aquilo era só vampiros e humanos. Hoje há o Lua Vermelha nova geração que tem tudo. Tem vampiros, tem humanos, tem lobisomens, tem sereias, tem uma espécie de basilisco que eu ainda não entendi o que é aquilo. Eu já nem sei o que é aquilo. Ou seja, eles tiveram a tirar ideias do Vampire Diaries, da Wednesday e juntaram tudo numa só série, tipo what the fuck, people. Tugas, arranjem ideias novas, pessoal. Está com atores, com alguns atores antigos, então está ali um bocado assustador. Eu queria ver como é que eles fazem isso, porque supostamente são atores antigos e vampiros, eles não envelheciam, e nesta nova geração deve estar um bocadinho mais velhos, não é? Eu também não entendi, mas eles há de explicar isso de alguma forma, não é? Tiveram muito tempo ao sol. Os gajos arranjaram aqueles anéis já, como o pessoal do Vampire Diaries, podiam andar ao sol, foi muito tempo de vitamina D. Foi como é que eles inalaram muito ar puro da Serra de Sintra. Exato. E então. Exato, aquele nevoeiro da Serra de Sintra fez envelhecer um vampiro. Lá vai. Uma serra que não é assim tão grande, mas pronto, tem lá tudo. Assim tão grande, mas há muita gente que se perde lá, por incrível que pareça. Mas não vão, porque tem lobisomens e vampiros, por favor, não. Mas pronto, voltando à nossa Elizabeth. Estes da série, porque os outros, se fossem vampiros da série, até valia a pena um gajo ir à procura deles. Civilizados. Exato, agora estás no meio da série assim, vês um gajo em cima de um morro a brilhar ao sol, tipo, e olha para aquele vampiro tão estúpido, parece uma bola de espelhos. É uma lâmpada.
Uma vampira, uma lâmpada, Olha, um isto pinheiro. dava-me jeito ali no meu alpendre, que era para ficar com mais luz durante o dia. Imagina, Oh, o que Edward vai à caraças. discoteca, as luzes brilham nele e ele reflete-as todas. Exato. Eles penduram o Edward no teto, metem umas luzes UVs contra ele e faz bola de espelhos. Oh meu Deus. Já estou. Depois estão as pessoas a Ai, deixar meu baixo. Deus. E lá em cima. E lá diz, Bela, Bela, onde está? Mas atenção, ele tinha que estar nu. Só a imagem, tipo, não, esqueçam, passem à frente. Ai, não. Vamos continuar com a Elizabeth. Pronto. Esta não brilhou o sol. Ao menos isso, seja um vampiro a sério. Também não era a sério, não é? Mas não brilhou o sol. Quer dizer, Mas ela tentava, percebemos. ela tentava. Ela andou a ver. Mas pronto, outra teoria de que ela tem esta crueldade seria baseada na família dela, que também não era muito meiga, não é? Há várias histórias que dizem que Elizabeth assistiu a castigos brutais impostos pela família e que a mesma lhe ensinou rituais satânicos e bruxaria. Pronto, mais uma vez, também não existem provas que isto realmente aconteceu, mas também não estávamos lá em 1500 para saber. Lá que ela era tratando da cabeça era, por isso. Alguma coisa foi. Mas provavelmente existiu esta coisa de rituais, sim, não é? Visto que um médico para acabar com a epilepsia te mete sangue de uma pessoa saudável com um pedaço de crânio, não é? Fazer rituais, bruxarias, não me parece descabido. Em 1571, o tio, Estevão Bathory, tornou-se o príncipe da Transilvânia e mais tarde, na mesma década, ascendeu ao trono da Polónia. Foi um dos regentes mais competentes da sua época, embora os seus planos para a unificação na Europa contra os turcos tivessem fracassado, em virtude dos esforços necessários para combater o Cesar Ivan, o Terrível, que cobiçava o território. Já pensaste numa coisa? O tio dela se chamava Stefan. Mas era Bathory, não era Salvatore. Esse agora está a controlar-se para não comer os coelhos da Páscoa. Oh, meu Deus. Mas pronto, vamos passar um pouco à vida adulta da nossa querida não? Aqui a fotografia do Stefan. Espera lá. Onde é que eu tenho aqui a porra das fotografias? Todo pomposo. Eles parecem todos iguais. Não, este acho que era o marido. Espera. Eles estavam vestidos igual, aliás, duas imagens. Este é o Stefan. Aqui vestido com um robe, parece o Papa. E depois tem aqui um cara, um zoom dele mais à frente. Assim, tipo, olhar para baixo, tipo, que estás a fazer? Pronto, este era o Stefan. Vamos passar à frente. Diga. Era só para as pessoas que estão no YouTube saberem quem é que a gente estava a falar, porque as imagens estão em loop, né? E a imagem que está agora é a Elizabeth, que é a única moça que eu tenho aqui nas imagens, por isso já deveria eu ter deduzido isso. Vamos passar então ao casamento. Um à parte. Ela cresceu sendo demasiado vaidosa e bela, então... Ui! É uma mistura mesmo para... Ainda se vai na volta, ainda era popular na escola. Não era, porque ela devia levar as colegas para casa para matar. E depois limpava-lhes o cesto teu sangue. Para lamber o sangue. Siga. Eu não vou dizer mais nada. Eu prometo que a partir deste ponto eu não digo mais nada, porque isto ia descambar de uma maneira... Elizabeth ficou noiva do conde Ferenc Nadasdy aos 11 anos de idade. Aos 11 anos? Esta gente era burra. Eu não vou dizer nada. Dão-lhe sangue, casam-na com 11 anos. É assim, antigamente... Whatever. Mas mesmo assim eram crianças, meu tipo. Pois, isso é assustador, porque imagina, antigamente a idade mais velha de se casar era com 18. Se tu casasses com 18, já estavas a casar assim, velha. É como se estivesse a casar, sei lá, aos 80, hoje em dia. Com 18, que é absurdo, não é? Absurdo. Mas eles também não tinham Netflix, nem tinham nada para ver vampiros assim estranhos, por isso tinham tempo para fazer outras coisas. Em 1500 é lá ver o Edward. Eu quando for grande quero lamber o sangue das moças como ele faz. E especialmente quando entrar na sala da escola, ele estar-me a vomitar toda porque uma moça entrou com o período dentro da sala. Ai, caramba.
Não. O pessoal nunca Só- pensou, Ai, o pessoal nunca pensou nisso, pois não. Que o Edward, quando a Bella entra dentro da sala, ele começou com aquelas convulsões para ela eu estar com o período. estava mais preocupada em tentar entender como é que eles achavam a forma deles irem almoçar super, hiper, mega natural. Né? O outro levava um saco de ovos cozidos. Nunca, Almoçar. nunca ouvi dizer que os vampiros não podiam comer. Sei que eles bebem sangue, mas nunca ouvi dizer que eles não podiam comer. Mas imagina, é para tu pareceres, como é que eu te explico? Natural. Então tu levas um saco de ovos cozidos para comer ao E quem é que almoço. lava os sacos de Só, ovos? mais Quem é que era? Quem é nada. que era o gajo? Era o irmão dele, ai, como é que ele se chamava? Mas isso era por causa Ai, dos aquele todo, músculos. todo fortezinho. Era por causa dos músculos, Hum? que era para manter os músculos. É proteína para os músculos. Está tudo estudado. Mas tu levas só um saco de ovos. Só. Eles eram pobres. Tinham... Pobres! Pobres com aquela mansão. Pobre sou eu. Eu acho que tirando a parte dos ovos, eu acho que traumatizei muita gente quando eu revelei que a Bella estava com o período quando entrou na sala de aula. Nunca ninguém pensou Mas nisso. quase toda a gente podia associar, visto que ela passou ali na ventoinha, o cheiro veio até ele. Ou então não tomava banho há não sei quanto tempo, também é possível. Eu vejo muitas paródias que esse é o ponto, em que ela não tomava bem. Que ela andou-se a esfregar no lobo porque ainda não o conhecia na altura, porque olha, vai na volta, cheirava a comunhado. Não, ela sempre conheceu o Jacob, ela acho que era amiga de infância, ou de que era. infância, pois era ver lá aquilo que eu liguei ao filme, já não me lembrava Ela disso. sempre. Pois foi, então cheirava a caminhado. Está explicado, já não era período, era pildo. Mas pronto, vamos passar para o noivado do Ferenc Nasdasti. Do Ferenc Nadasti, aos 11 anos, e passou a viver no castelo de Nadasti, em Sarvar. Piada, tem o mesmo nome que o gajo. É a genialidade desta gente. É. Em 1574, aos 14 anos, ela engravidou de um camponês. Então, pera. Primeiro casas com o outro e depois vai para a cama com o camponês. The fuck, miúda? Ela foi para a cama com um peasant. Os pais devem ter ficado ao rubro. Não, os pais devem ter ficado ao rubro. Os pais a casarem entre si para poder manter a linhagem, ela vai E casa ela com vai um estraga camponês logo e tudo. engravida. Ela vai ter um caso fora do casamento com um camponês e engravida. Com 14 anos. Maluca, começaste cedo. Quando a condição se tornou visível, ela escondeu-se até a chegada do bebê. A criança seria uma menina chamada de Anastácia. Digas que era aquela moça do coisa, do filme da Disney. Vai na volta. Ela ia parar à Disney. A Anastácia supostamente o filme da Anastácia é baseado em factos reais. Não deve ser a mesma criança, como é lógico. Mas é baseado em factos reais. Não, esta foi dada a um casal de camponeses pacos, não é? Para a família, Exato, para fugirem do reino. Não há cá como no Game of Thrones que toda a gente sabe que os bastardos andam aí a passear. Ai, meu Deus. O casamento, então, com o Ferenc ocorreu em maio de 1575. O oficial casamento, né? É 1575. Uma vez que a posição social... Diz. Ela engravidou à espera do tempo de casamento. Ela ficou noiva. Não, pera. No processo de casamento, ela engravidou. Ok. Com a noiva dele aos 11. Sim, já estou. É isso que eu estava a fazer contas. Em 75. Uhum. Maluca. O marido provavelmente andava lá nas guerras, não teve tempo, então ficou camponês. Depois ela teve que casar, que era para abafar ali. Ela aos 14 estava já com os calores, foi estar a ver muitas novelas e coisas. E viu o camponês no meio do campo, sem camisola, a esfregar assim, tirar a camisola, né? Todo musculado, e ele a tirar assim. Inchado antes.
E depois de fazer buracos que é inchada. E ela, ai meu Deus, com os calores. E pronto, bomba no camponês. Que o teu marido estava na guerra. Exato. Ou então estava em casa a comer empregada. Não é possível. Também pode. Só não entender como é que isto acontece. Porque imagina, não era comum antigamente terem casado virgens. É uns ponhamos. Como é que ela Só teve mal e uma porcamente. filha? Como é que ela teve uma filha? Aí depois vai casar, ele não entendeu. Ele de certeza que entendeu. Não, porque ele depois disse Não aos sei. médicos que vão lá olhar para aquilo, saber se ainda tem o ímã inteiro ou não. Ele disse, não, eu vi, eu ontem estive a inspecionar e vi, por isso ela é virgem, pronto, ficou assim. Ela meteu lá um bocadinho de sangue lá de uma moça, não sei de quem que ela roubou, e estendeu o lençol à janela para provar foi que... buscar outra vez o bocadinho de crânio e de sangue, juntou lá naquilo e aquilo voltou a ficar bom outra vez. Meu Deus Parecia do ali céu. da Canessas depois de ter feito a operação. Meu Peço Deus. desculpa, passem à frente. Uma vez que a posição social de Elizabeth era mais elevada do que a do seu marido, ela recusou mudar o seu sobrenome. Não há nada. Há quem pôr respeito. Ou seja, quem ficou com o sobrenome foi ele. Toma, Toma aí, toma, chapacheco. Se tiveste a me toma. ser empregada, então já te lixei. Toma, chupa. Então faz sentido. Ele aceitou o casamento com ela que era para ganhar estatuto social. Não importa se ela tenha tido filho do camponês, pá. Ele queria o guito da moça. Não, brincas. Pensavam que era só ao contrário, não é? Mas não ficou com ele. Mau, já estás a dar spoiler. Quando se casaram, Elizabeth tinha 15 anos e Frank tinha 19 anos. A cerimónia teve lugar no Palácio de Vranov nad Topol, no dia 8 de maio de 1575. Ok. Contou com a presença de mais de 4.500 convidados. Ou seja, não é um castelo pequenino. 4.500. Eu tive no meus uns 170 pessoas, já achei que foi um exagero. Imagina 4.500. The fuck, meu? Olha, imagina A menos que ela hoje em ficasse dia. à entrada a cumprimentar todos, ela nem sequer sabe quem é que foi ao casamento. Exato. Metade das Ela pessoas. morreu sem saber. Não, 4.500 fora os wedding crashers que vão para o casamento e nem foi convidado. Pois. Mas também o castelo não era muito pequeno, pá. Vai na volta ainda o camponês estava lá a comer o leitão. Eles não viram. Tenho a certeza que esse camponês ou fugiu com o casal ou então... Foi. Vai na volta também limpou o sangue. Mas Ela talvez não, mas a família é bem capaz, não é? E ele não, foi ela que É me obrigou. 1500. Opa, também, realmente imagina, tu, camponês, plebeu. Ela me ligava nenhuma, sem nada. Barriga, não tinha hipótese. Vem uma rainha, não sei de onde, não importa a idade, noiva ou princesa, o que seja, estás a ver? Querer alguma coisa contigo, tu pensas, epá, tenho aqui uma possibilidade, talvez, de virar príncipe. Talvez não é? Exato. Então ele né? Além disso, imagina, se tu negasses, eras morto. Provavelmente. Sim, safavas durante também és morto, não é? Então, exato. Tipo, a menos que ela chegue ao pé de ti e pés e tu fazes tipo ping e desapareces ali, não tens como fugir, não é? Exato. Vai. Imagina. Mal por mal, um gajo sai satisfeito. Fónix. Espera que tu estás aos cortes. Estás aos cortes, moça. Estás aos cortes. Espera. Ó, internet, respira internet. Pronto, já. Mas está devagarinho. Voltaste. Bora, já voltaste. É que ficaste com um freeze. Que lá vai. Ai, meu Deus. Qualquer dia vão ver uns bloopers, estás a ver? Do meu freeze, estás a ver? Olha que estava a fazer mime. Digo-te já, da maneira que ficaste, estava a fazer mime. Vai ver uns blooperzinhos do meu freeze. Incrível. Mime ou meme, não sei, como quiserem chamar aquilo. Mas pronto, em 1578, o Conde Nadasdy tornou-se no comandante-chefe do exército húngaro e liderou na guerra contra os otomanos. O que levou com que se ausentasse de casa por longos períodos. Neste meio tempo, ela... Não. Pensei que ela ficou camponesa. Não, mentira. Ela no meio deste tudo foi arranjar dos camponeses para lhe saltar para a espinha.
Neste meio tempo, Elizabeth assumiu os deveres e cuidava dos assuntos do castelo da família Nadar. Hum. Foi a partir daí que as suas tendências sádicas começaram a revelar-se, com o disciplinamento de um grande contingente de empregados, principalmente mulheres jovens. Isto lembrou-me quem? A nossa história do último vídeo, com a nossa também nada querida. Não se chamava. Não me lembro. Tem o nome dela abaixo da língua. Nossa querida Levanta lá a língua a ver se eu vejo. da Madame Lalaurie. Ah, pois era. A Lalaurie, pois era. Começa sempre os empregados. Exato. Estas duas juntas, meu Deus. Uma torturava-as e a outra pegava o sangue. Olha, torturei, mas dá cá o sangue. Na volta tiraram notas uma da outra. Mandaram uns e-mails. Olha, o que é que tu fizeste este? Olha, este levou umas bardascadas nas nalgas. Sim. Esta foi muito primeiro do que a Madame Lalaurie, então pode ser. Não é? Vai na volta. Então mostra mais o medo que é das coisas estarem, mesmo antes, há tipo diferença, as pessoas continuam malucas. Então, completamente, até hoje em dia. Não é? Na época, o comportamento cruel e arbitrário dos detentores de poder para com as criadas era comum. Ou seja, era normal bater nos empregados quando eles faziam coisas erradas, não é? Contudo, o nível de crueldade da Elizabeth era imenso. Ela não apenas punia os que infringiam os seus regulamentos, como também encontrava todas as desculpas para infligir castigos, deleitando-se com a tortura e a morte das suas vítimas. Ou seja, ela espetava alfinetes em vários pontos sensíveis, como por exemplo sobre as unhas ou nos mamilos, não é? Porque era jovens. No inverno, para fazer piercings. Acupuntura. E também. Acupuntura. Vai na volta. O camponês era chinês e sabia acupuntura. Meu Deus, no inverno ela executava as vítimas fazendo-as despir sem andar pela neve. Despejando água gelada. Não, a outra torturava mesmo com geringonças. Sim, mas não era na altura do inverno ela também nos metia na rua? Eu já tinha ouvido falar qualquer coisa sobre isto. Mas acho que é capaz, sim. Acho que era capaz, sim. É que eu estou a ver parecenças. Estou a ver parecenças com outro episódio. Era comum elas... Está a nevar, não é o que é que tu vais pôr. Temperatura corporal, é Exato. Mas esta ainda despejava água nelas até morrerem congeladas. Ou seja, ela fazia ali... Pior era se despejasse água quente, ainda pior, acho eu. Não sei. Acho que eu... Nem se lembrou disso. Vai na volta, não se lembrou disso. Cozinhava, ou se calhar até fez, não é? Porque imagina, nós temos estes relatos, não é? Mas são de livros e tudo, e histórias da altura que foram contadas. Porque imagina, muitas destas obras e tudo foi tudo abafado porque ela foi quase como excomunhada perante o povo, então, não é? Eles meio que destruíram algumas coisas dela, não é? O que se safou é o que nós temos. Quando se encontra... Sim, já é demais. Quando se encontrava no castelo, o marido de Bathory juntava-se a ela neste tipo de comportamento sádico. Ou seja, ele ainda lhe ensinou algumas modalidades de punição, como foi o despimento de uma mulher e cobrindo o corpo com mel, deixando-o à mercê de insetos ou outros animais, parasitas e coisas assim que seja. Inclusive, houve noutras partes que eu encontrei que haviam a dizer que ela afogava as pessoas ao contrário em mel. Ou seja, ela pendurava-as e ia descendo com a cabeça, não é para baixo, até mergulhar só a cabeça pelo menos no mel, porque aí o mel começa a entrar pelo nariz e tu não tens forma nenhuma de coisa. Então ela era mesmo cruel. Do clima, Phonics. Mesmo que ela tenha que ela quisesse isto para melhorar os episódios de epilepsia dela, não é? O facto dela depois matar as vítimas era um bocadinho desnecessário, não é? Acho que se fosse comigo, quando esse precisa de sangue, sei lá, eu cortava assim um cortezinho na mão, metia ali numa taça, toma, leva. Então ias lá dentro, tiravas o sangue de uma galinha
e davas-lhe. E ela pensava que era de uma pessoa. Mas acho que eu tinha que cortar na mesma, que é para ela pensar que eu tirei dali, né? Ai, meu Deus. Olha a ver os efeitos especiais Mas, dos filmes que eles passam uma faca na mão e depois fazem assim, que ele sai para dar sangue. nossa, meu Deus do céu. Era mais fácil. Não, isso é muito fácil. Eles fazem isso, é muito Né? fácil. Eu nunca via o pessoal a fazer os cortes nas mãos, né? Já vimos isso várias vezes até nas cenas de vampiros. Fazem o corte na mão e depois apertam e aquilo sai tipo, parece que estão a espremer uma esponja. É. Porque isso é impossível, porque tu não tens assim tanto sangue na mão para sair tão fácil, estás a ver? Por coisa. Olha que não No, sei no se não braço. temos. Não sei se não temos. Por acaso, falando Não, muito seriamente, não porque, sei se não temos. mas, Porque há pessoal que faz operações aos dedos, quer seja das uhum, mãos e dos pés, e tem que ter muito cuidado porque sangram para caraças. só for alguma condição do género, assim. Porque eu, por exemplo, não sou assim, não é? Ahm, mas eu também acho que isso no meu caso é por causa da minha mãe, porque a minha mãe tem uma doença. Não é contagiosa, não é nada, mas é só que o sangue dela faz a coagulação muito mais rápido, estás a Ok. perceber? Isso é Então fixe. ela precisa de usar de Os tomar um blood thinners, sim. medicamento, ela precisa de usar um medicamento para diluir mais o sangue, senão ela própria, imagina, às vezes está assim normal, as veias dela sobressaem imenso Yeah. das Aquilo mãos e coagula lá tudo, dentro. porque é aquilo a E coagular. é bem Uh, perigoso. É bem perigoso porque pode é, causar trombos, tromboses e afins. É. Então, eu, por exemplo, eu tenho isso dela, então fica muito difícil para mim tirar sangue ou alguma coisa, não sai. Às vezes eu Yeah. tenho que estar assim com o braço tipo para baixo Uhum. muito tempo para poder ir descendo, senão não sai. Yeah. Não sai mesmo. Mas pronto, voltando à nossa maluca, não é? O Conde Nadasdi morreu em 1604, ou seja, não herdou nada dela. E Elizabeth Foi mudou-se morte para natural. Pois isso não sei, Pois mas eu penso que é. Vai na deve ter volta. sido. Vai na volta ela Não, porque ele apanhou com a ajudava. empregada. Mas ele ajudava. Não havia empregados, ela matava. Exato. Olha, não pensei nisso. Ela Havia, matava, não havia havia empregados. empregados. Então, Olha ela apanhá-lo com o mordomo. mas ele ajudava a matar, ela não tinha por que matá-lo. No outro caso da nossa Madame Laurari, né? O marido não sabia, não é? Pensou que acho que o marido sabia de alguns exponementos dela, mas ele não sabia de De tudo. tamanha loucura. Yeah. Então, e depois também porque todos os maridos dela não duravam mais do que um ano, então Pois. esta aqui ainda durou um bom tempo, é porque ele ajudava, mas também estava sempre em guerra, ele estava sempre lá para as guerras, que ele queria saber se ela matava ou não. Então, Elizabeth mudou-se para Viena, capital da Áustria. Viena, a capital da Áustria, na altura, não é? Não a Viena de hoje em dia, após o enterro de maridos. Passou também algum tempo na sua propriedade de Beckhoff e no solar de Castis. Deve ser, não interessa. Faz Deve assim. ser isso, deve ser isso. Tem um C com um chapeuzinho, não sei o que é que seja, como é que se lê essa letra, mas pronto. Ambos localizados hoje, onde é a Eslováquia. Ok. E onde foram os seus cenários de atos, não é? Malucos, cruéis, maluca da cabeça, depravados que esta mulher fez. Nos anos em que seguiram à morte do marido, a companheira de Elizabeth no crime foi uma mulher com o nome Ana Darvulia. De quem pouco se sabe a respeito, muitos afirmam que Darvulia teria sido uma sábia ocultista, temida ocultista, alquimista e talvez praticante de rituais de magia negra, que terá incumbido a própria Elizabeth, de quem se diz ter sido amante. Sim, é conhecida a bissexualidade da condessa. Ok. Quando Darvulia faleceu, a cerca de mais ou menos por 1609, realmente não existe quase nada desta mulher, nem uma foto desta mulher existe. Então ela era mesmo esquecida no mundo. Elizabeth voltou-se para estes nomes. Voltou para Erzsébet Majorova,
a viúva de um fazendeiro local, que era seu inquilino. Mais um camponês. Mas esta era... Sim. Não, esta era uma mulher. Era uma viúva de um camponês, de um fazendeiro, pronto. Pronto, era mais uma camponesa, pronto. Mas pelo menos eu gostei isso nela. Ela não se importava de se dar com gente que não era da realeza. E Exato, ter casos com gente que não era da realeza não era coisa dela. Pronto, é isso mesmo. Se fosse jeitosa, servia. Que era viúva de um fazendeiro local, que era seu inquilino. Mas Jorva parece ter sido responsável pelo declínio mental e final de Elizabeth, Ainda por cima. ao encorajá-la a incluir algumas mulheres de tribo nobre. Ou seja, ela até ali só matava jovens camponesas, não é? Criadas que ela tinha. E esta mulher veio incluir, dar-lhe ali um empurrãozinho, não é? Olha, e que tal nobres, não é? Porque nobres são bonitas, têm estatuto de sangue azul. Sangue mais coisa. Dá para conseguias melhor. Nas suas vítimas, o qual ela já bebia o sangue, ou seja, até aqui ela banhava-se e usava na maquilhagem e tudo, ela usava, tanto que o blush dela era sangue seco. Aqui ela já bebia o sangue das vítimas, em virtude de estar tendo dificuldades para angriar mais jovens como servas, à medida que os rumores sobre as atividades se espalhavam nas redondezas. Ela seguiu os conselhos de Majorva, o que é loucura, não é? Porque imagina, justificar o desaparecimento de uma camponesa, ainda vá que não vá. Como é que tu justificas o desaparecimento de um nobre? Pois, é mais complicado. Aí ela não foi muito esperta. Ela aí, pronto, para a teoria dela de ficar mais bela, faz sentido. Pronto. Por outro lado, não faz. Faz sentido na cabeça dela. Sim. Para o objetivo dela, faz sentido. Vamos pôr nobres. Porém, agora para esconder o facto de uma nobre ter desaparecido, não faz, não é? Porque é uma nobre. Como hoje em dia se diz, uma figura pública, não é? Exato. Então, em 1609, ela matou uma jovem nobre e encobriu o facto dizendo que fora suicídio. Como? Não sabemos. Mas tirou-lhe o sangue e olha, ela caiu ali da janela. Estava aqui a falar comigo, atirou-se. Elizabeth, ao longo da sua carreira sanguinária, contou também com a ajuda de 4 cúmplices. Janus, que era apelidado de Fixco. Vamos ficar com os Janus, que é muito mais fácil. Exato. Um jovem de mente mental que ajudava no ocultamento dos cadáveres e no funcionamento dos instrumentos de tortura, não é? Helena Joe, que era ama dos filhos de Elizabeth, ou Isabel, pronto, e enfermeira do castelo, e Doroteia Segentus, ou Dorca, que era uma velha governante, e Catarina Benesky, uma jovem lavandeira escolhida pela condessa. Ou seja, eram estes e a Majorova. A outra que nomes. camponesa. Tinha ali uma equipezinha, vai lá, vai. Fazia tudo sentido. Tinhas um carrasco, mais ou menos, para se ver livre dos coisas. Tinhas uma médica. Não pensa nada. Tinhas uma médica para fazer ali com que a coisa parecesse assim mais clínica, estás a perceber? Uma coisa mais clínica. Aí depois tinhas a ama dos filhos, porque imagina, ela podia atrair a jovens, porque ninguém ia suspeitar de uma pessoa que cuida de crianças, não é? Exato, supostamente, né? É aquela coisa de hoje em dia, que é quando os casais fazem atos criminosos juntos, não é? Porque normalmente as mulheres confiam quando tem uma mulher ou uma criança no carro ou contigo, estás a perceber? Ou seja, ninguém ia suspeitar de uma governante, de uma ama, né? Ninguém ia suspeitar destas pessoas, não é? Tipo, e de uma, como é que era? Como é que ela era? De uma lavandeira, mano, uma jovem. Exato, só lavava a roupa. Estava ensanguentada, mas isso já é outro. Para eles eram as pessoas comuns, pois é, ela tinha que esconder as roupas, não é?
E eu duvido muito nesta altura houvesse água oxigenada para Pois é, lavar é isso que eu ia dizer, como é sangue. que eles conseguiam limpar o sangue da roupa? Não conseguiam, Vai na olha, ou dizes que volta, é uma mancha de fruta, é uma mancha de vinho, deitas fora. ou tinham as roupas todas vermelhas da cor de sangue. Seco. Isso explica porque é que as fotos do marido e não sei quem estão todos Exato. vermelhos. Exatamente. Agora explica muita coisa. E pronto, agora vamos passar à parte da prisão e morte dela, que é Ela foi para a assim uma prisão. coisa. Epá, isto assim, eu vou-te explicar. Então não vamos fazer Se spoilers. isto Bora lá fosse, entrar nisto. se isto fosse prisão, eu também queria. Ah, é como aqueles gajos que fazem merda e ficam em casa de prisão só com uma bracelete no tornozelo. Sim, mas no dela, imagina, eu acho que não seria prisão, estás a perceber, para mim, mas ao mesmo tempo seria, porque eu ia, isto ia, Ok, então bora lá ver o que aconteceu. ia tudo, não é? Por um lado foi bastante macabro, mas vendo o que ela fez, bem feita. Ok, então bora lá. Mas pronto, no início de verão de 1610, Sim. meu Deus, digamos o início das primeiras investigações sobre os crimes dela, de Elizabeth Bathory. Todavia, o verdadeiro objetivo das investigações não era uma condenação, mas sim confiscar os bens e suspender o pagamento de uma dívida contraída pelo seu marido ao rei Matias II, arquiduque da Áustria e rei da Hungria. Ou seja, o marido dela não tinha dinheiro, deixou uma dívida, ela teria de pagá-la, o que eu acho que ela não teria problemas em pagar, mas eles começaram então esta investigação porque queriam roubar-lhe os bens. Então eles deviam querer pegarem alguma coisa má que houvesse na família, vamos cá. É tipo as finanças hoje em dia. É exatamente isso que eu ia dizer. É tipo as finanças. Finanças foram lá, queriam roubar, mas descobriram que ela matava. Pronto, ainda melhor, anda cá. E pois é, vamos pôr aqui um processo. E então, a 26 de dezembro do mesmo ano, 1610, Elizabeth foi presa. O julgamento teve início alguns dias depois, conduzido pelo conde Turzo, um primo de Elizabeth. Ainda por cima. Por isso é que ela se calhar teve este tipo de condenação, não é? A quem muito convinha a condenação, ou seja, mesmo sendo da família, ele queria que ela também fosse condenada. Então também queria dar ali um despacho à mulher. Ia receber guito, não é? Quer dizer, não sei, não é? Porque também não sabemos qual era a dívida que o marido dela tinha, não é? Como assim tu tens uma dívida a um rei, não é? Tu não sabes. Mas pela história da família, eles não eram muito pobres, estás a perceber? Uma família rica e com bastante ramos, ou seja... Eles não estavam atrás dos bens dela. O gajo ia de receber alguma coisa também, de certeza. Por isso é que convinha a condenação. Convinha por não só tirá-la do caminho dele, não é? Porque ela governava aquela zona da Roménia, não é? Como também ele ficava sem, como é que eu te digo, um membro da família, estás a ver ali a invadir-lhe as coisas, porque se fosse para pagar, se fosse para ficar com bens, não sabemos quanto é que ele ficaria, porque os outros lá, o da Áustria, tinha que ir confiscar os bens dela por causa da dívida, então não sabemos com o que é que ele ficou, não é? Ou seja, né, que convinha a condenação. Uma semana após a primeira sessão do julgamento foi realizada uma segunda, a 7 de janeiro de 1611, ou seja, no ano a seguir, não é? 7 de janeiro, sim. Foi apresentada provas que eram um diário encontrado nos aposentos dela, que continham os nomes de 650 vítimas registadas com a própria letra da rainha. Era uma serial killer. 650. Pelo menos, que estejam lá escritas. Eu creio que ela tenha escrito todas, não é? Eu creio que sim. Porque acho que é aqueles souvenirs, não é? Que todo o serial killer tem. Mas depois também há aquela contestaçãozinha que é, não sabem se realmente
foi a defesa que escreveu aquilo, não sabem se são vítimas, podem ser nomes, pode ser uma lista de pessoas que ela iria ter alguma coisa, pode, sei lá, uma lista de convidados para um próximo casamento. Vai na volta. Vamos supor, não é? Não sabemos, mas se forem todas mulheres, talvez ela queira fazer um harém, não sei, umas coisas assim, não é? Não sabemos. Ela já era Sabemos bissexual, que né? é. Supostamente. Era. Então não sabemos o que é que ela pode ter para lá para dentro do coisa, não é? Mas pronto. Exato. Elizabeth não esteve presente em nenhuma das sessões dos julgamentos. Então, Incrível, não é? Porque o julgamento é teu, tu estás a ser condenado e tu mas não vais ao eu não tenho julgamento. tempo de ir, porque eu estou aqui a cortar uma perna a uma pessoa, não tenho tempo de ir para um julgamento. Era o que faltava, não? Estou ocupada, desculpa, não é essa hora. Eu tenho a Jéssica, mano. Eu tenho que Exato. fazer um carregamento novo de sangue. Tenho a Jéssica, não dá, não posso ir. Também no dia 7. De sangue para encher, não é assim? Então, mas no dia 7 tenho a Maria, não dá. Tipo, não dá. Ela não esteve presente em nenhum dos seus julgamentos. Os seus cúmplices foram condenados à morte, sendo a forma de execução determinada pelos seus papéis nas torturas. Ok. Ou seja, isto foi muito bom. O que tu fizeste, vais sofrer também. É o que Não devia é? ser. Isto foi muito bom. É o que devia ser. O Frisco, que era o nosso coitadinho que era demente, não é? Foi decapitado e queimado. Mas foi por esta ordem ou foi ao contrário? Foi queimado e depois decapitado? Não sabes? Primeiro decapitado, provavelmente foi primeiro queimado, não é? Para sofrer ali um bocadinho e depois decapitado, não é? Coitado, mas ele também só se via livre dos corpos, não é? Imagina, esta gente, é porque às vezes eu entendo, não é? Eu entendo. Eles foram cúmplices, também tens que pagar, não é? Na mesma moeda, mas eles estavam a ser obrigados, não é? Exato, se eles não fizessem, eles morriam Estavam também. Se não fosse eles a fazer, faziam-lhes, mas pronto, mas também mereceram ser punidos. Yeah. A Dorca, a Helena e a Erzi, que era a Major, é isso, o apelido dela, tiveram os seus próprios dedos a serem cortados e foram atiradas para a fogueira ainda vivas. Apenas Catarina foi alibada e a sua vida poupada, ou seja, a lavadeira. A única que se safou foi a que lavava a roupa. Ilibada e poupada. Mas achamos que ela foi ilibada porque ela se envolveu com um dos juízes. Ela é esperta. Espera aí que eu vou-lhe lavar a roupa. Eu vou lá à casa lavar a roupa ao juiz e depois o que Pois é. Ela fez o serviço completo, lavou roupa, puxou o lustro e coisas. Só vou-lhe ali os papéis de condenação. Exato. A Elizabeth foi condenada à prisão perpétua em solitária. Ou seja, foi encarcerada em um dos seus aposentos do castelo de Castis, sem portas ou janelas, e a única comunicação com o exterior era uma pequena abertura para a passagem de ar e dos alimentos. A condessa permaneceu ali os seus 3 últimos anos de vida. Aqui diz-te que eu encontrei 2 versões. Eu encontrei a que dizia que a duquesa ficou num dos cômodos, sem janelas. Eu encontrei outra que dizia que a condessa ficou no castelo inteiro, porém taparam o castelo, as janelas todas do castelo com cimento. Ou seja, essas 2 versões em que ela ficou com o castelo todo selado, a porta selada, só tinha uma ranhura, não é? Onde passavam a comida e o castelo inteiro era selado. Ou seja, se quem tiver a ver ou isso ter ouvido algumas, ou visto ou lido, seja, algumas das 2 versões, eu penso que ambas estejam certas. O que importa é que ela esteja lá dentro do castelo sem sair. Exato. Foi encontrada morta a 21 de agosto de 1614, não se sabe ao certo a data, não é? Mas sabemos que ela foi encontrada nesse dia, não é? Não, já morta, por isso não sabemos se ela tinha morrido no dia ou mais tempo. Não havia propriamente testes para saber há quanto tempo é que não havia os senhores do Cotonete do CSI para ir lá ver o que ela teve, quanto tempo está morta. Imagina.
ali iam lá ao fígado ver, Exato. pois, já está morta há 7 semanas. Aquela Sendo encontrado rigidez. também nos aposentos vários pratos de comida intactos, não é? Uhum. Ou seja, se calhar já estava ali há muito tempo, não é? Yeah. Só que acho que para receber a comida ela tinha que estar viva, não é? Ou eles só deixavam o prato. Não Já sei como viste é a que eles quantidade, a fizeram quantidade de isso. pratos que já perderam? Se eles tinham a falar pratos que não estavam intactos, eles começaram a pensar: bem, isto já devia ter sido devolvido há muito tempo, se calhar para achar alguma coisa, é melhor ir ver. Mas lá está, imagina, eles punham um prato, mas isto depois já remota àquela parte em que eu disse que o povo meio que ia. Deixa lá morrer, que ela Exato. merece morrer, né? Então eles, o prato não voltou. Deixa estar que ela não come hoje, come amanhã. Exato. Não comeu anteontem, come a seguir. Não come há 4 dias. Não faz mal, mano. Há de Não, comer. ela estava gorda Com, também. com larvas ou não sei o que há de comer, não é? Yeah. Ou então ela não tocou nos pratos porque realmente era vampira e a comida não ia fazer nada. Ela precisava de sangue. No seu julgamento, já voltando a essa parte, não foram encontradas provas sobre as torturas e mortes. Ou seja, apenas o relato inteiro foi feito a partir das acusações Uhum. das pessoas, relatos de testemunho, que eu duvido que existissem, provavelmente foi lá a gente já a apimentar mais a coisa, e o Exato. diário dela que tinha, não é? O diário da Condessa E se e calhar, aquela lista de yeah. 650 nomes que ela tinha. Não E se é? calhar os cúmplices também deram caligona nos dentes, né, para ver se safavam. Sim, mas houve muitos crimes, não é? Que não foram só aqueles. Yeah. Aqueles 4 mais a outra que tiveram. Foi mais antigos. Crimes também com o marido dela que eles não sabem, não é? Então, Exato. E também já estava morto, por isso. não é? Fora o se calhar que ela fez na adolescência, porque isto começou lá com os episódios de epilepsia dela molhar a boca com Yeah. sangue, então não sabemos. Ahm, ou seja, é destacar também que as confissões dos cúmplices acerca dos crimes foram obtidas sob tortura. Ou seja, também não sabemos se aquilo Até está que muito ponto é. certo que Yeah. eles disseram, não é? Após a morte, os registros do seu julgamento foram lacrados, porque, não é? Selados, não é? Porque as revelações e as revelações das suas atividades constituíram um escândalo para a comunidade húngara, Yeah, por isso não é que eles é? fecharam, deu a Uh, 7 chaves e está feito. Pois, daí também terem dito que selaram o castelo todo, que era para não haver invasões de pessoas para a quererem matar, Yeah. não é? Então, por isso é que eu tenho mais na ideia de que realmente ela ficou com o castelo todo para ela, Uhum. selado. Ok. Por isso é que eu disse, se eu tivesse um castelo daquele tamanho, todo para mim, fixe. Agora, selado completamente e só com uma parte para poder respirar e comer, isso já me ia dar ali uma loucura. Porque eu Yeah. sou eu posso ter o meu ar Claustrofóbica. todo gótica, as trevas, darkness, mas eu não sei porque eu adoro luz. Quando o meu pai assim puxa um store para ficar aqui tudo escuro, eu já começo a ficar louca. Não, não, aguenta-me isso, quero luz, por favor. Yeah. Para a escuridão já basta a noite, não é? Ah, Então, ou seja, o rei húngaro, o Matias II, não é? Aquele que foi lá buscar todos os pertences, Uhum. não é? Não, ok. Proibiu que fosse mencionado o nome dela nos círculos sociais e mais tarde ele proibiu os Bathory sequer de serem considerados nobres, não é? Ok. Depois do que ela fez, porque foi mais que um escândalo assim para as pessoas assim, tipo nobreza, foi um Uhum. escândalo. Claro. Ela matou nobres, e depois imagina, Se os outros fossem só foram mortos, ela camponeses, ficou em era prisão. naquela. Não é, porque imagina, os outros foram mortos, ela ficou presa em prisão perpétua dentro de um castelo gigante. Yeah. Não é? Mas pronto, dinheiro, não é? Agora, Exato. battery na cultura popular, não é? Vamos trazê-la. Devido aos supostos crimes horrendos, não é? Que teriam cometido, atenção, nós temos a suposição destes crimes porque a maioria dos coisas, não é? Dos documentos foram selados ou destruídos, não é? Uhum. Pelo coisa, porque ele queria mesmo desaparecer Exato, com ela. com a família e com ela, com a história que ela fez. O coitado não conseguiu, mais tarde veio o outro, então já sabemos. Yeah. Ela tornou-se uma das personagens históricas mais inspiradoras da arte, nomeadamente a gótica.
E contatavam referências, não é? Que lhe têm sido feitas na área do cinema, literatura, música e entre outros. Ok. Não é? Em lendas. Também teve Não foi Lendias. senão sem. Diz-me? Lendias. Lendas. Lêndias. Lendias. Vamos falar de Lendias agora. Não sabemos. Mas vamos buscá-las, não é? Não foi senão 100 anos mais tarde que um padre jesuíta, Agora diz lá isto nome. que também Diz o lá, nome, diz o nome, diz o também nome. lá com o nome dele, eu creio que seja Laszlo Truxi. Ok. Localizou alguns documentos originais do julgamento e recolheu histórias que circulavam entre os habitantes de Castis. Truce incluiu um relato de sua vida no livro que escreveu sobre a história da Hungria. Então, vamos ver. O seu Ou livro seja, aquilo que eles sugeria. quiseram enterrar, este gajo veio trazer ao de cima. Mas também se ele encontrou é porque em algum ponto estavam escondidas, Exato. não é? Então ele escreveu, né, e no seu livro sugeria a possibilidade que Elizabeth ter-se banhado, não é? Daí a lenda de ter banhado no sangue, que publicou no ano 1720. Okay. O seu livro surgiu durante uma onda de interesse sobre o vampirismo na Europa, juntamente com as teorias satânicas também, não é? E na atualidade nós tivemos isto também, que foi o Satanic Panic. Yeah. Então assim começou a espalhar-se o mito de que Elizabeth eventualmente bebia o sangue e banhava-se no sangue das meninas que matava. Não é? Escritores posteriormente renomados retomariam, eu sou dislexia no auge, retomariam acrescentando alguns detalhes. Duas histórias ilustravam as lendas que se formaram em torno de Elizabeth Bathory. Apesar da ausência dos registros jurídicos sobre a sua vida, eles tentaram mover qualquer menção a ela sobre a história, não é? Ok. Que todos eles, não é? Então, a primeira assim teoria diz-se que ao certo dia diz-se que em certo dia a condessa, já sem o fresco da juventude, estava a ser penteada por uma jovem criada quando esta puxou os seus cabelos acidentalmente. Instintivamente, Elizabeth virou-se para ela e espancou-a com tamanha brutalidade que algum sangue espirrou em algumas gotas caíram na sua mão. Ao redor, o sangue pareceu-lhe que este havia rejuvenescido a sua pele. Foi após este incidente que passou-se a banhar no sangue de virgens, que já não é só jovens, que já é virgens, pois estas não estavam corrompidas pelo pecado. Sendo assim o seu sangue puro e possivelmente milagroso, reza a lenda, de que num calabouço existia uma gaiola, nunca sei dizer esta palavra, pendurada no teto, construída com lâminas em vez de barras, e a condessa se sentava numa cadeira de baixo, ou então então era colocada a donzela, não é? a jovem, dentro, e o frisco, né, espetava e atiçava a prisioneira para que ela pronto, se mexesse lá dentro para se ir cortando, não é? E fazia com que se cortasse nas lâminas para o sangue resultante dos cortes banhar Elizabeth. A segunda história refere-se ao comportamento de Elizabeth após a morte do marido, quando se dizia que ela se envolvia com homens mais jovens. Numa ocasião, quando passava na aldeia na companhia de um desses homens, viu uma mulher de idade avançada e perguntou-lhe o que faria se tivesse de beijar aquela bruxa velha. E o homem respondeu com palavras de desprezo. A velha, entretanto, ao ouvir o diálogo, acusou Elizabeth de excessiva vaidade e acrescentou que a decadência física era inevitável, mesmo para uma condessa. Diversos historiadores têm relacionado a morte do marido a esse episódio com o seu receio de envelhecer. Não é?
Mas também again, é só uma história da época, uma teoria de lá que os camponeses, não é? Tinham de que, não é? Eu não acho que ela fosse matar o marido porque ela iria ficar velha. Não acho. O marido também ia ficar velho, aliás, o marido ia ficar velho primeiro que ela, o marido é mais velho que ela. Se calhar foi por isso que ela lhe limpou o sebo. Ela estava a ficar Ah, velha e ela. ela casou com 15, ele tinha 19, ele ia ficar mais velho que ela, ele ia ficar Yeah. mais velho Uhum. primeiro que ela, não é? Yeah. Então não. Hoje em dia também há quem creia que a Condessa tenha sido ela própria uma vítima da ambição humana. Ou seja, ela era uma mulher muito rica da Hungria, o próprio rei lhe devia uma fortuna, o seu latifúndio correspondia a cerca de 2 terços, 2/3 do território, não é? Húngaro, e ela era de longe a aristocrata mais poderosa do clã Bathory. Ou seja, ela estava cheia de papel. Pois, lá está, ou seja, nunca foram encontradas provas concretas de que os crimes bárbaros acreditados à Condessa poderão toda a história de sua vida ter sido forjada pelos nobres da época. Ou seja, há relatos de que ela realmente matou aquelas pessoas todas, há outros de que ela possa ter sido uma vítima, Exato. não é? Só E para não ficarem com aquilo matou. tudo. E não matou ninguém. Depois eu tenho aqui uma lista, não é? Eu tenho Sim, aqui mas não uma grande vamos lista de obras, não é? Mas quem quiser ver, basta pesquisar literatura que envolva a Condessa. Yeah. Há aqui Tem, muita coisa. tem esta ali. Inclusive, ela foi no. Ela foi, não é? Insinuada, não é? Passada ali até em Buffy the Vampire Slayer. Ok. Ou seja, quem viu Buffy, ela aparece. Ela é nomeada em vários. Eu vi, mas não me Há lembro. referências dela em vários filmes, há referências dela em várias literatura, arte mesmo, não é? Tem vários. Tem várias referências, não é? Mesmo que não seja direcionado, não é? Tem várias, e várias escrito. Eu vi até livros mesmo, até. um, a fazerem mesmo referência a ela, como, neste caso, como esta última teoria de que ela tenha sido uma vítima, não é? Eu vi mesmo livros mesmo a referirem que ela é uma vítima e a porem vários fatos históricos que ela fez. Dizerem que como ela tinha uma ligação com camponeses, não é? Como aqui é referido, não é? Que ela tinha uma ligação de não excluir assim, cargos sociais, coisas assim, não é? Que eles tentaram abafar, porque eles se calhar pensaram, ela envolve-se com plebeus, não é? Inclusive ela teve uma filha de um, não é? Yeah. Vamos abafá-la, vamos fazer com que ela coisa, vai que ela depois quer passar os Bathory tipo para camponeses, Ela sendo que tem eram poder a mais, então vamos limpar-lhe o sebo. sendo que era um clã que mantia aquela tradição de ter sangue nobre, não é? Então misturar ali, eles se calhar ela é uma afronta, Vai na vamos volta. fazer com que ela desapareça, não é? Outras curiosidades boas. Bathory serviu como inspiração para a criação da Condessa Elizabeth, não é? Engraçado. Que é a personagem na quinta temporada de American Horror Story, não é? What? Que é o Hotel, a temporada do Hotel. Acho que foi a última Aparece temporada que eu vi. Elizabeth Bathory como. Diz? Acho que foi a última temporada que eu vi disso. Nunca mais vi nenhuma. Vitor. Opa, como se fosse sempre a mesma coisa e eu adormecia a ver a série, então desisti um bocadinho. Não quer dizer que não lhe vá pegar outra vez porque aquilo está na Disney Plus, salvo erro. Eu não consigo, porque eu tenho ali umas partes que mexem comigo, então eu não consigo desligar, por assim dizer, Mas eu da série. tenho esse problema que é tudo o que seja de terror, eu estou a ver de terror, eu adormeço. Não, sim, imagina, se for assim uns filmes assim, coisas, eu adormeço. Agora, imagina, quando é com alguma crítica social ou alguma coisa de factos reais que foram puxados para dentro e adaptados, eu ainda fico ali, às vezes, à caça do erro, estás a perceber? A tentar, o que é que será que é real, o que é que eles foram buscar de factos reais ou não. Então vou ali um bocado assim, é caça do erro, então eu não consigo desligar, não é? Agora, quando é assim um filme vindo do nada, eu não. Adeus.
E palhaços, não me convides para ir ver filmes de palhaços, que não consigo. Então, como é que viste American Horror Story? Explica-me. Ali com socorro. Então a parte do o circo, não é? Dos horrores, Yeah. ali foi. Também Então não viste o It? fui, era isso que eu ia dizer, eu fui ver o It ao cinema. E não viste a série, então? Welcome to Derry. Imagino. Estou no terceiro episódio, mais ou menos. Mas eu imagina, curto bué eu a estou a série. ver, com amigos e é assim, imagina, quando há um que já viu a série, então ele vai-me avisando, olha, vai para o palhaço, oi, olha, vai, oi, porque eu não consigo. Nada contra o Bill Skarsgård, que é o que faz o Pennywise, nada, ele é lindo, é o nosso irmão do nosso Tarzan, mas, não, por favor. Eu por acaso curto bem a atitude dele. Tarzan e é o irmão, não sei se toda a gente sabe, mas ele é o irmão do Alexander, que é o que faz o Eric. Também. O Eric, do True Blood. Sim. E ele é o irmão do gajo que esteve no Vikings que fazia de Floki. Também, que é da família. Não me lembro. Acho que é, meu. Agora já se calhar estou a fazer confusão, mas acho que é. Mas sim, eles estão bem interligados. E eu curto bem a atitude dele. Não sei se viste o making of, algumas cenas do making of do primeiro filme do It que ele entrou. O gajo fazia cenas bué más aos putos, que eles diziam corta e lá automaticamente ia ter com os putos, estás bem? Está tudo ok? Não foi mais? Não, isso eu vi, mas não foi no coisa. Eu vi assim em Reels, essas coisas assim, eu vi que ele realmente tinha medo de. Eu, se fosse comigo, eu ia aos berros mesmo. Mas eu fiz alguma coisa. Não, se ele viesse ter comigo, não vais, eu fugia. Isso por acaso aconteceu uma vez no circo. Story time, literalmente. Eu era pequenina e eu tinha medo de palhaços. Só que imagina, eles estavam lá no coisa e eu estava cá, ok, exato, tudo bem. Quando eles vinham ao eu tinha a minha coisa de desviar o olhar, pronto. Yeah. Mas houve uma altura em que os palhaços tiraram umas bolas gigantes, aquelas dar, para a plateia. E eles passaram as bolas todas pela plateia. Yeah. E eu estava no fim, ao meu lado eu tinha escada, que era para sair. E aparentemente o palhaço foi buscar a bola do lado em que eu estava. Yeah. Só que eu não sabia. Então eu estava assim a olhar para a bola, tudo bem, as pessoas todas a mandar a bola, olha para lá, tem um palhaço. Eu saí aos gritos, o palhaço não entendeu e ainda foi a correr atrás de mim. Aí depois eu a correr, porque o palhaço estava a correr atrás de mim. Aí a minha mãe a correr atrás do palhaço a dizer, não vá, que ela tem medo. Ou seja... E devia ter sido filmado. Era eu a correr no palhaço, com o palhaço a correr para ver se eu estava bem, que era uma criança, não é? E a minha mãe a correr atrás do palhaço. Sério. E é assim que se traumatiza uma criança, pessoas. Outra muito boa foi a minha irmã. A minha irmã fez-me uma partida. Ela inscreveu no programa do Batatune. Ai, sério, tiveste ao pé do Batatinha. E assim eu fui para o programa, eu não sabia o que era uma criança, não é? A minha irmã vestiu-me, toda ajeitada, mete no programa. Aí aquilo a filmarem, câmaras, TV, se tiver algum vídeo, por favor, mandem o link, não é para o Ruben ver. A filmar tudo, câmaras, tudo, e nós a brincar lá, quando os palhaços entram, são um berro. TVI, manda-me esse vídeo. Era eu a tentar fugir, daí depois só aparece tipo a câmera a virar, eu a tentar subir a plateia, o palhaço sair. O problema é que os palhaços não entendem, então eles tentam ir ajudar, mas eles não percebem que eles são eu só ouvi umas 4 pessoas a corta, eu ali a chorar ali, tipo... Ai meu Deus, eu lembro-me tão bem, a minha irmã levou tanta porrada nesse dia. Assim... Porque a minha irmã fez com que a minha mãe assinasse o papel de autorização para eu ir, como se fosse uma visita escolar. Ok. E a minha mãe não percebeu, porque a minha mãe, coitada, era trabalho, era tudo, a minha mãe não percebeu. E eu, se soubesse essa história antes, eu estive ao pé do Batatinha aqui uns 2 anos atrás, porque eu fui fotografar uma cena e ele estava lá e tinha perguntado: olha, por acaso, você se lembra do episódio? E eu íamos em 2000 e troca, pá. Eu juro, se alguém encontrar isso,
online, porque às vezes há esses vídeos antigos Mas no não sei YouTube e se tudo mais. isso saiu, porque isso era gravado, eles devem ter cortado, simplesmente. Não sei. Se alguém. Foi aí que eu percebi que os programas de TV saíam com uma semana de diferença. Yeah. Porque ele gravava numa semana e depois na E outra saíram semana outra. saiu o episódio. Não é? Então, parece o nosso podcast. Estamos a gravar num dia, vai sair daqui. Exato, vai ser Mas daqui pronto. a 3 ou 4 semanas. Mas por favor, se alguém. Ou alguém que estava na plateia, não é? Porque Exato, aquilo que era se lembra mesmo disso. público. Se alguém estivesse na plateia se lembra que havia uma criança que tentou fugir louca do palhaço e que lhe atirou os brinquedos todos do chão, o palhaço de trás meu a atirar-lhe tudo. Eu vou pesquisar. Sou eu. Eu vou pesquisar, podes ter a certeza. Se eu vir-te e ele perguntar, olha, lembras-te de uma criança que foi gravar contigo que começou-te a atirar brinquedos e papéis e tudo? Eu até aqueles coisinhos da luz, não é? Dos holofotes, eu atirei-lhe aquilo, não é? Fui, não é? Fui a fugir. Seja palhaço, por favor, não me cheguem perto de mim, por favor, por favor. E é assim Ou que se então traumatiza uma cheguem. criança 2.0. Não, mas eu sempre tive esse medo. E depois começou a haver aquelas histórias de palhaços assassinos nos Estados Unidos. Yeah. Eu só vim do baú. Eu sempre disse que eles eram do crime. A piada toda é que nós já fizemos o episódio sobre isso, que era o John Wayne Gacy. E Uhum. ele nem sequer nunca matou alguém vestido de palhaço. A cena é essa. Mas era vez, estava lá Ele fazia, escondido. ele fazia trabalho como palhaço em festas de crianças. E por causa disso é que ficou conhecido como o palhaço assassino. Mas ele nunca matou ninguém vestido de palhaço. Não. Não, palhaços não, por favor, não. Mas encerrando aqui a nossa Elizabeth, ela apareceu na temporada 5 do American Horror Story, do Hotel, que era a Condessa. Era, Elizabeth Bathory foi feita. A Condessa de Elizabeth Bathory. É incrível. Exato. Foi feita pela nossa Lady Gaga, linda, que lhe rendeu um Globo de Ouro em 2016 por este papel. Ainda na mesma série foi então recriada a cena do suposto banho de sangue, não é? Na 4ª temporada do Freak Show, na qual o vilão, o Dandy, interpretado pelo Finn Witwick, entra numa banheira de sangue com a própria mãe, não é? Pronto. Com o sangue da própria mãe, neste caso. Com o sangue da própria. Foi da própria. Eu disse o quê? Com a mãe, não é? Estou louca. Com o sangue da sua própria mãe. É um bocado estranho. Não sei, há malucos para tudo, não é? Olha, não há não sei se falaram, posso também vir aqui falar, que supostamente ele decapitou a mãe e teve atos sexuais com a cabeça da mãe. Um serial killer. É. Então, eu não sei se vocês já falaram dele aqui. Se não falaram, eu posso trazer. É um pouco chocante, mas eu posso trazer. E a vocês, não é? Vocês que estão aqui a ver ou a ouvir este podcast, o que é que vocês acreditam? Que ela matou as 600 jovens para permanecer jovem? Que ela se banhava? Que ela bebia? Que ela as matou? Ou que ela foi simplesmente uma vítima da sociedade e tentou matá-la, não é? E tentaram matá-la para ela não roubar mais dinheiro, não é? Vai na volta. E tu, Ruben, o que é que tu achas? Eu nem sei o que é que te diga. Isto era gente apanhada do clima, era. Agora imagina, isto tudo para abafar, seja o que for, seja para abafá-la, seja para abafar os crimes dela, para depois vir 500 anos mais tarde o Vlad. Yeah. E com ele tentaram fazer a mesma coisa, não é? Exato. Eles também tentaram abafá-lo e tentaram apagar muitas coisas dele. Também posso trazer a história dele, digam-me se vocês quiserem. Já fizemos a história do Vlad. Já tivemos a história dele, do Vlad, do Vlad Tepes. Exato. Ou a do Drácula. É porque eu sou muito relutante enquanto a versão do Bram Stoker e a dele. Acho que a do Bram Stoker foi muito... Coitado, tenho muita pena, não é? Da história dele. Yeah. Mas pronto, é isto. Mas depois Nossa Elizabeth. Tens a outra que é o Dracula Untold. Com outro ator. Eu por acaso eu continuo a preferir o primeiro filme. Acho que ele mostra ali o struggle que o
que o Vlad tinha, não é? Uhum. Porque, não é? Nós temos essa coisa toda de que ele se tornou vampiro, não é? Temos várias versões, não é? Que ele se tornou vampiro para se vingar, outras que ele se tornou vampiro porque queria continuar a atormentar a vida dos húngaros, não é? Outros Yeah. temos porque ele não tinha forma de vencer os húngaros. Eu acho que é Exato. mais porque ele não teve forma de vencer os húngaros. Mas na versão real, não é? Sabemos que ele só fez isso, não é? Para demonstrar poder, não é? Exato. Mas a adaptação romântica está ótima. Por favor, continuem a ver e a postar qualquer coisa Sim, sobre isso. mas vejam o Drácula de Bram Stoker, não vejam o Twilight. Pronto, já Por favor, disse. não vejam, Já não disse. vejam. E especialmente o Lua Nova. Não vejam. Nenhum, não vejo nenhum. Querem ver Estamos alguma na coisa assim mais ou Páscoa. menos mais romântico? Opá, vejam o Vampire Diaries, os Originals. É, estamos O True na Blood, que Páscoa. também tens ali muita coisa. E True mesmo assim, Blood muito bom, o True não é? Blood não gostei tanto, mas tem a sua piada. Estamos na Páscoa, vão ver o Stefan lá com meus coelhinhos. Exato. Ou se quiserem, não é uma coisa mais clássica, vão ver Buffy, que eu acho que está muito bom. Por acaso não sei se há algum serviço de streaming. Ou Van Helsing. Van Helsing também é está bom. muito bom. O Van Helsing é muito bom. Van Especialmente Helsing com o também é coisa, muito com bom. o. Como é que se chama o ator? Merda. Que ele faz. Deu para nomes de ator, não sou boa. Não sou boa, não. Ele é o Wolverine, para todos os efeitos. Como é que ele se chama? Ele é o Wolverine, ele teve no outro filme que era só cantar também. Não sei. Não. Merda, peraí, que fónix, tenho que saber. Vamos pesquisar. Wolverine actor. É o Hugh Jackman, claro, é o Hugh Jackman. Exato, o Van Helsing com o Hugh Jackman. E com outra moça jeitosa, como é que ela se chamava? Não, mas é muito bom. Helsing. E para a altura que aquilo foi gravado, os efeitos especiais estão muito bons. A Beckinsale, exato. Para mim, as noivas do Drácula, não é? Estão muito bem feitas. Muito bem feitas. Até hoje, os lobisomens foi os melhores lobisomens feitos Os mais em realistas. cinema. Foi os melhores. Também acho. É aquela Se bem cena. que O CGI naquela altura é 30 vezes melhor do que o CGI hoje em dia. Se bem que eu também gosto muito dos lobisomens de Underworld. Ok. Assim, é da mesma altura. E é com a mesma atriz que está no Van Helsing. Não, e para os fãs agora não é que... É para os fãs agora que gostam. Vai sair, acho eu, um novo filme de Underworld. Exato. E atenção, há um pormenor bem importante que as pessoas muitas vezes não sabem. A atriz, que é Kate Beckinsale, ela tem um QI enorme. Ela tem um doutoramento qualquer. Ela esquece. Ou seja, ela entrava na sala, ela era a pessoa mais esperta dentro daquela sala, nas filmagens do Underworld. É capaz? Não, estou-te mesmo a falar sério, eu vi isso há pouco tempo. Eu só a conheço como o crush do meu marido. Sim, naquela altura, sim. Compreendo e apoio. Compreendo e apoio. Ela é o crush do meu marido. Ela agora o meu marido esquisita por causa da porra das plásticas, mas ela naquela altura e a idade, era lindíssima. não é? A Ela idade, altura era lindíssima. Mas assim, o meu marido, assim, olha, quando nos juntámos, a primeira coisa que ele me disse foi: só vai haver um problema. Porque eu disse, Neto, o seu problema comigo vai ser, né, o nosso Eterno Damon de Salvatore, que é o Ian de Someraldo. Mas ele disse: pronto, o meu problema vai ser então este, pronto, e mostrou-me a rapariga. Eu fiquei a olhar, assim, eu entendo, porque eu também iria. Exato, é o que a minha mulher diria. Deixa lá, eu também ia. Eu também ia. É como ela às vezes ela põe-se a falar do gajo que fez de Super-Homem, como é que ele se chama? E fez do Witcher. O Henry Cavill. O Henry Cavill, eu também ia. É o que eu lhe digo. Há assim uns atos assim que é tipo, eu também ia, né? Exato. Compreendo. Mas sim. Por exemplo, eu também ia para o Alexander Skarsgård, não é? O Tarzan, que é o mais conhecido papel dele, não é? Eu também ia, mas... E também entrou no True Blood. Sim, mas depois imagina... Era vampiro. Mas depois imagina, eu encontro o irmão dele a olhar para mim assim, esbugalhado lá no canto da casa e fujo, porque lembro-me do It.
Não dá para ver. Exato. E com isto, a gente fica por aqui, senão só vamos dizer mais É. estupidez até acabar. Nós não voltamos para a semana, mas se tudo correr bem, e eu vou dizer, Talvez se tudo volte correr uma bem, creepypasta. Talvez saia exato. uma creepyasta entretanto. gente. Voltamos daqui a 15 dias com um novo episódio e já sabem, até lá pessoal, cuidado com o que vocês puseram na escuridão. E tu, cuidado com os palhaços que estão aí ao canto da casa. Não digas isso. Ainda estás aí, Não durmo hoje. estás aí a tentar dormir e eu sou Hello, Georgie. Ou parece um balão a entrar pelo quarto. Olha, Ai, balão vermelho. Tchau, people. medo. Portem-se mal. Tchau.